Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que bom, chegamos a mais um domingo. Podemos novamente estar juntos nesse momento aqui para adorarmos a Deus, para dizermos o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem feito na nossa vida, mas também para juntos lermos a palavra de Deus, refletirmos sobre aquilo que Ele tem a nos trazer nesta manhã. Nós estamos muito felizes de poder contar com você nesse momento e também alguns visitantes que estão conosco nessa manhã. Obrigado, queridos. Que Deus os abençoe ricamente. Nós vamos orar. Quero te convidar a mais uma vez. Nós já tivemos o prelúdio. Acalmar o seu coração, acalmar a sua mente e orar ao Senhor junto comigo, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo. Seja um tempo realmente especial para nós. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa semana que se findou. Obrigado, Senhor, porque pudemos contar com a Tua bondade, com o Teu cuidado, com o Teu amor. Podemos contar, Deus, com a Tua soberania, Deus, governando a nossa vida, governando a nossa história. E nós te somos imensamente gratos, Senhor, porque temos a plena certeza de que a nossa vida está nas Tuas mãos. Nada do que acontece foge ao Teu controle. E assim, Deus, podemos nos achegar ao Senhor nesta hora, em paz, sabendo sim das dificuldades do momento extremamente complexo e desafiador que vivemos, mas tendo a plena certeza, Deus, de que contamos com o Senhor ao nosso lado. Por isso, Deus, nessa manhã pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, acalme a nossa mente, retire de nós, Deus, tudo aquilo que porventura possa vir nos atrapalhar nesse tempo de adoração, nesse tempo de culto ao Senhor. Pedimos, Deus, mais uma vez, que por Tua misericórdia, o Senhor receba o nosso culto e a nossa adoração. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado nessa manhã e que, mais uma vez, por Tua bondade, o Senhor se faça presente em cada lar, no meio das nossas famílias e na vida, Senhor, de cada um que está nos acompanhando neste tempo. Que seja um momento especial de louvor e adoração ao Senhor, mas que seja um momento especial para cada um de nós de encontro contigo. Obrigado, Deus, mais uma vez. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler um salmo com você que nós vamos cantar e esse salmo traz exatamente essa dinâmica. O salmista convida o povo de Israel para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero ler esse texto com você. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos do Salmo 95. O salmista, então, nos convoca da seguinte forma. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei que está acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez.
as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Eu gosto muito desse salmo porque ele nos convida a adorar a Deus de uma forma especial. Primeiro, o salmo começa a dizer que nós devemos adorar a Deus e celebrar ao nosso Senhor, porque acima de tudo Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus majestoso. Ele é o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos. Os cumes dos montes lhe pertencem. O mar foi Ele que fez e tudo o que acontece foi feito por Ele. Ele é o grandioso Deus. Mas o texto nos convida a adorar ao Senhor, porque mesmo Ele sendo o grande Criador dos céus e da terra, Ele é meu e seu Deus. Ele é nosso Pai. Ele é aquele que nos conduz. Nós somos o povo do seu pastoreio e o rebanho que Ele conduz. Que bom é saber que mesmo tendo um Deus tão grandioso, nós podemos olhar para Ele não somente como Criador, mas como um bom pastor que conduz a nossa vida nos momentos mais complicados e difíceis. Quero te convidar então a louvar e exaltar ao nosso Deus e a dizer que nós iremos de fato consagrar a nossa vida ao Senhor e dizer quanto Ele é bom, dizer que não há nenhum outro Deus assim como o nosso Deus. Então quero te convidar a de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, de toda a sua força, adorar ao Senhor conosco nesse momento. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
coração do amor que faz mudar o mundo. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e me deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome, é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Amém, queridos? Que bom é poder dizer que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus Todo-Poderoso. Que coisa bonita
é ver que esta é uma realidade que se materializa na nossa vida. Este é, ou foi, a profecia que Isaías trouxe, capítulo 9, a partir do versículo 6 para o povo, e essa profecia cumpriu-se em Jesus Cristo plenamente. Mas no tempo em que Isaías trouxe essa palavra, ela também cumpriu uma função extremamente importante. Começo do capítulo 9, o texto diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aqui Isaías então traz para o povo de Israel uma palavra de esperança, mas que para nós tem peso ainda muito maior, porque essa esperança que Isaías estava profetizando viria um dia, nós sabemos, já veio, e já veio em Jesus Cristo. Por isso, nós cremos que mesmo que haja ao nosso redor uma grande escuridão e um tempo de grande aflição, e aí eu creio exatamente esse momento muito difícil que estamos passando, nós temos sim uma luz, que é o Senhor Jesus. Ele raiou, ele veio e de fato se tornou maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por isso, nós podemos descansar no Senhor. Por isso, neste momento em que nós iremos submeter a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas aflições diante de Deus, nós temos que trazer à nossa mente essa realidade. Deus Todo-Poderoso se fez carne, sendo carne, foi obediente até a morte de cruz, e conquistou para nós salvação, e conquistou para nós redenção, perdão dos nossos pecados, e por causa disso, nós temos Ele como nosso Senhor e Salvador, e Ele está conosco em todo o tempo. Louvado seja o Senhor por isso. Quero te convidar, então, a colocar seus pedidos, suas súplicas diante do Senhor, tendo essas certezas no seu coração. Quero te convidar a orar. Nós temos orado nos cultos de quarta-feira e tem alguns pedidos que, vez ou outra, voltam. E nessa semana especificamente, nós oramos pedindo por algumas pessoas queridas nossas que estão passando pelo Covid agora, pelo adoecimento agora. Oramos também por algumas famílias enlutadas, de pessoas próximas de nós que acabaram ou perdendo a vida ou perdendo entes queridos. E nós sabemos que é um tempo difícil em vários aspectos. Precisamos orar por isso, né? Precisamos orar por isso. Deus tem sido bom conosco. Na nossa igreja, nós não tivemos ainda um caso mais grave dentro dos membros da nossa igreja. Isso é uma bênção de Deus, é um presente de Deus para nós. Mas sabemos que muitos de nós têm sofrido muitas perdas. Quero te convidar, então, a orar neste momento, colocando o seu coração diante do Senhor, mas também orar por aqueles que têm sofrido por esse tempo tão difícil, pedindo que a luz do Senhor Jesus possa raiar nos nossos corações. Vamos orar juntos? Pai querido, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é Deus bondoso, tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos protegido, tem nos guardado de todo mal. Por isso, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos, Deus, mais uma vez, que o Senhor se manifeste, Deus, em nossas vidas. Cada família aqui, Senhor, representada, que participa conosco desse momento, Deus, talvez esteja passando por dificuldades sérias em sua casa, seja por questões de adoecimento, seja por estar vivenciando luto, seja por dificuldades financeiras, familiares, seja qual for, Deus, nós contamos com teu auxílio, nós contamos com teu amor, nós contamos, Deus, com a tua provisão. Tu és Deus criador dos céus e da terra, que se inclina a nós, mas é também Deus todo-poderoso, maravilhoso conselheiro,
Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que vem em nossa direção para lançar luz em meio à escuridão e à aflição. O que te pedimos, Deus, nessa hora opera, Deus, em cada um de nós, em nossos lares, em nossos amigos e familiares, Deus. Opera em nossa igreja, Deus. Possamos continuar sendo um veículo transmissor da tua graça, do teu amor e da tua luz. Abençoe-nos, Deus, neste momento específico e especial que estamos vivendo como igreja. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, pois nós carecemos do Senhor e te pedimos essas coisas no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. E o que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E o que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou teu. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser
ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Amém, queridos. Que bom podermos dizer que nos rendemos ao Senhor porque Ele tem sido bondoso, porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Isso é maravilhoso demais podermos contar com essa imensa graça e bondade de Jesus sobre nós. Quero mais uma vez te convidar a orar. Nós iremos refletir sobre a palavra de Deus. Vamos pedir juntos ao Senhor, então, que Ele nos abençoe com essa porção da palavra e que ela possa, então, cumprir fielmente o desejo do Senhor em cada coração. Vamos orar juntos mais uma vez? Pai querido, obrigado por esse tempo de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, por podermos louvar, engrandecer o Teu nome, ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui com nossos corações desejosos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Pedimos mais uma vez que tudo aquilo que nos atrapalha possa ser retirado da nossa mente, do nosso coração, a fim de que o Teu Santo Espírito tenha de fato liberdade para falar, para falar-nos e para nos instruir acerca da Tua palavra. Abençoe-nos mais uma vez, ajuda-nos no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, queridos. Quero hoje ler com você um texto, um versículo extremamente conhecido de todos nós, mas sem sombra de dúvida, um versículo que tem muito a nos ensinar neste momento específico que estamos vivendo, um tempo de tanta dor, de tanta aflição, de tanta desesperança. O texto que eu quero te convidar a ler é o texto que se encontra em João, capítulo 16, versículo 33. Este é o último versículo em que João narra uma fala poderosa de Jesus antes de Jesus começar, então, a fazer o que nós conhecemos como oração sacerdotal. Aqui nós estamos exatamente nos últimos momentos de Jesus com os discípulos. Este momento inicia-se na última ceia, aquele célebre momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, ressalta para os discípulos a importância do serviço, e depois disso, então, Jesus começa a falar algumas questões extremamente importantes para os seus discípulos, e ele termina este bloco de ensinamentos com esta frase que eu irei ler para os irmãos agora. João, capítulo 16, versículo 33, o texto diz para nós assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham esperança, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vou reler para os irmãos. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham esperança. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham esperança, eu venci o mundo. Quero pensar com você nessa manhã exatamente sobre esse tema. Tenham esperança, nós estamos em Jesus. Amém? Esse versículo é um versículo muito proveitoso para o nosso entendimento, porque ele oferece para nós aqui um jogo de palavras que nos ajuda a entender o que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos naquele momento. A ideia aqui é que Jesus ele se coloca como um contraponto do mundo. Mais uma vez aqui, não trazendo a ideia de santidade ou de parâmetro de santidade, mas trazendo sim uma ideia de que
é possível que nós ancoremos a nossa fé, ancoremos a nossa esperança, amarremos, atemos a nossa confiança em Jesus ou nos aspectos que o mundo nos oferece. Portanto, o texto diz para nós, eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse aspecto, porque ele diz: eu digo essas coisas para que vocês estejam em mim, e ao estar em Jesus, vocês terão paz. Ou seja, o resultado de estar em Jesus é experimentar a sua paz. No outro ponto, o texto oferece para nós a ideia de que, se nós estivermos no mundo, se nós estivermos com a nossa confiança, a nossa esperança atadas ao mundo, então nós experimentaremos única e exclusivamente aflições. Mas então Jesus oferece para nós uma boa nova aqui. Ele diz: portanto, no entanto, contudo, entretanto, tenham bom ânimo, tenham esperança. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. A ideia, então, que o texto traz para nós é que Jesus tem o poder de nos desatar do mundo e nos colocar nele, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Jesus Cristo, então, é o único caminho, é o único que tem poder para nos tirar do mundo e nos trazer para junto de si, pois ele venceu o mundo. Ele tem, então, o poder para fazer isso. O apóstolo Paulo talvez seja aquele que trouxe mais clareza a esta ideia em alguns dos seus textos, mas eu gosto bastante do texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, em que ele diz assim: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O apóstolo Paulo, então, traz para nós esta lógica, esta ideia de que Jesus é aquele que tem o poder para nos resgatar do domínio das trevas, para nos resgatar da realidade vingente nesse mundo e nos trazer para o reino do Filho amado, o Filho do Deus vivo, nos trazer para junto de Jesus e então permitir que experimentemos a paz. Então, a minha ideia nesta manhã, então, é, tendo isto muito claro em nossos corações, voltar para o texto de João, porque ele diz para nós no início desse versículo: tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Portanto, é necessário que nós paremos agora nos próximos minutos e analisemos quais são as coisas que Jesus dissera aos discípulos e que devem, então, nos ajudar a experimentar as mesmas vitórias que Jesus teve sobre o mundo na nossa vida, na nossa trajetória. As vitórias que Jesus Cristo conquistou no mundo, ele compartilha comigo e com você, e é isso que eu quero, então, gastar os próximos minutos refletindo nesta manhã. Primeiro ponto que eu quero trazer à nossa reflexão inicia-se, então, no texto do capítulo 13, em que exatamente inicia este momento de Jesus com seus discípulos. O primeiro ponto, então, que Jesus oferece para nós aqui é exatamente o contexto do serviço. Capítulo 13, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ele rejeita a ideia de Jesus lavar os seus pés. Por quê? Porque havia uma concepção na cabeça de Pedro de que se Jesus era o mestre, havia então a necessidade de que os discípulos servissem ao mestre e nunca o mestre se colocasse em uma posição de servo para servir os discípulos. Mas Jesus traz esta lógica dizendo: não, esta é a lógica do mundo. A lógica hierárquica do mundo traz sempre as pessoas que estão acima
elas devem ser servidas e nunca servirem. Aqui já uma quebra de uma lógica mundana, de uma lógica que trabalha um aspecto de que existem pessoas melhores que as outras no olhar de Deus e que, portanto, essas pessoas devem única e exclusivamente serem servidas e nunca servir. Então, Jesus desconstrói esta ideia aqui e ele traz, então, exatamente a lógica de que nós precisamos servir uns aos outros, de que nós precisamos agir segundo o exemplo de Jesus, exatamente isso que ele diz no versículo 15. Eu dei o exemplo para que vocês façam com os outros como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus, então, se põe a servir os discípulos. E isso é algo que também já traz para nós uma nova lógica, uma nova ordem. Jesus vence o mundo também nesta questão de que nós precisamos e devemos servir uns aos outros e não ficarmos apenas preocupados em sermos servidos. Ter o entendimento disso nos ajuda a ter paz. Porque se nós entendemos qual é a nossa posição dentro do corpo de Cristo, daquilo que nós devemos fazer como corpo de Cristo, se cada um exerce a sua função, isso permite que nós tenhamos paz no mundo. Isso permite que nós tenhamos paz em exercer a função e a missão que Deus colocou para cada um de nós. Muito bem, então, primeiro ponto, que Jesus vence o mundo é nesta ideia de que nós estamos aqui para sermos servidos e não para colocar a mão na massa e não para fazer aquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer. Eu me lembro bem de ter ficado bastante impressionado com um momento específico em que o nosso pastor, o pastor Paulo Eduardo, hoje aqui pastor da Primeira Igreja Batista em São Paulo, voltou de uma viagem, de um treinamento muito especial do Haggai que ele foi fazer em Maui, e que quando ele voltou extremamente impactado com os ensinamentos que ele tinha tido, voltou extremamente impactado com os ensinamentos bíblicos que ele tinha tido no treinamento, e ele voltou de uma forma muito diferente. Ele voltou, eu me lembro bem, que logo na semana seguinte a gente precisou fazer algumas modificações no salão do templo, e ele rapidamente se prontificou a tirar as cadeiras, a movimentar as cadeiras, a fazer, a botar a mão na massa, né? E eu me lembro bem como que isso me chamou a atenção, né? E não estou dizendo que o serviço na igreja é aquele único que realiza questões braçais, né? Há muitos irmãos que estão ali se preparando para dar uma boa aula de escola bíblica, se preparando para oferecer uma boa transmissão da internet. Os irmãos estão vendo, assistindo, participando do culto conosco, mas existe todo um trabalho que foi feito nas gravações, na interpretação de Libras, no louvor, que tem um preparo. Então tem todas as ações, né? O ponto principal aqui é que Jesus está dizendo nós devemos servir. Esta ideia que o mundo traz de que estamos aqui para sermos servidos, única e exclusivamente servidos, ela não é ou não confere para nós paz. Muito bem. Avançamos no texto e a ideia, o segundo ponto, é que Jesus oferece para nós aqui uma transformação no conceito das relações entre os homens, entre nós. Porque Jesus está ali naquele momento da última ceia e ele está então dividindo a ceia, dividindo o pão, e ele compartilha o pão com Judas, e ele diz então, ele prediz que ele deveria ser traído. Isso gera um mal-estar muito grande no meio do povo, no meio dos discípulos, melhor dizendo. E Pedro lança-se então a dizer, não, de forma alguma, jamais isso acontecerá, né? E Jesus então tem que repreender Pedro e dizer, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o fato de Jesus ter
trazido essa realidade para Pedro, não exclui Pedro do convívio de Jesus, do cuidado de Jesus. Pedro continua sendo alvo do amor, do cuidado, do carinho de Jesus. Pedro é também ouvinte destas palavras que nós vamos ver aqui e continuar a ver. Pedro também recebe a promessa do Espírito Santo. Pedro também recebe esse versículo final que nós lemos aqui acerca da paz de Jesus quando nós estamos nele. Pedro também recebe a oração sacerdotal feita por Jesus. Pedro, posteriormente a ter a crucificação de Jesus, quando Jesus ressuscita, Pedro volta a ser alvo do amor de Deus, ele volta a ser alvo da vinda de Jesus, e ele então encontra o perdão verdadeiro e absoluto. Jesus oferece para nós mais uma vez um novo paradigma, um novo exemplo. Jesus vence o mundo que diz para nós que as pessoas não têm o direito de receberem o nosso perdão. Elas têm o direito de errar conosco apenas uma única vez. Jesus então oferece para nós a ideia de que as relações humanas elas precisam suplantar, elas precisam ir além da perfeição. É sim possível, queridos, que nós venhamos a errar uns com os outros. É sim possível que nós venhamos a falhar com as expectativas que outras pessoas tenham conosco. É possível até que nós venhamos a falhar em cumprir promessas que tenhamos feito uns aos outros. Mas isso nunca deve ser a última palavra nos nossos relacionamentos. A ideia de Jesus é que nós devemos sim ofertar perdão um para o outro. Certa vez perguntaram para Jesus até quando nós devemos perdoar. 7 vezes, Jesus diz 70 vezes 7. Nós devemos perdoar continuamente. Interessante até que Jesus no texto do Pai Nosso diz exatamente isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que diferente, que desafio é isso, né? Senhor, nos perdoa como nós perdoamos uns aos outros. Veja que há aqui uma lógica de que Jesus espera que nós vivenciemos o perdão. Uma vez o pastor Ersino, pastor presbiteriano, era pastor da Igreja Presbiteriana de Resende, ele disse algo muito precioso sobre o perdão. Ele disse que o único que tem a capacidade de perdoar e esquecer aquilo que nós fizemos é Deus. Um dos belíssimos textos da palavra de Deus nos diz que, ao nos perdoar, Deus toma o nosso pecado e lança ele no mar do esquecimento. De tal forma que, se nós viermos a pedir perdão a Deus por uma segunda vez por um pecado cometido, Deus nem se lembrará daquilo que nós estamos falando. Mas nós não esquecemos. Quando alguém nos pede, quando alguém faz algo que fere o nosso coração, que fere a nossa alma, que nos fere ou fere alguém muito querido nosso, se essa pessoa nos pede o perdão, nós podemos perdoar, mas nós jamais iremos esquecer. Então, de fato, o que é perdão? Segundo o pastor Ersino, perdoar é uma decisão de nunca mais usar aquilo que a pessoa fez contra nós de volta contra aquela pessoa. Então, quando eu perdoo alguém e perdoo verdadeiramente alguém, eu nunca mais uso aquilo que aquela pessoa fez comigo contra ela mesma. Perdoar, algo que o Senhor Jesus fez e ele venceu a ideia vingente no mundo e ele oferece essa vitória também para mim e para você. O texto continua então, João capítulo 14, Jesus começa falando aqui, no primeiro versículo, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar a vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei, os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus aqui está falando sobre a vitória que ele teria sobre a morte. Vitória sobre a morte. Jesus está aqui narrando seus últimos momentos. E ele está trazendo essa realidade para os discípulos. E ele está então dizendo aos discípulos: tenham paz, descansem em relação à morte, porque a morte ela não é, nunca será, o ponto final para nós que estamos em Jesus. Veja que o texto diz exatamente isso. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está dizendo para nós que, ainda que a morte seja talvez um dos maiores inimigos que esse mundo tem a colocar diante de nós, a morte nunca será para nós um ponto final. Para aqueles que estão em Jesus, nós sempre podemos encarar a morte de uma forma diferente desta que o mundo nos oferece. Eu gosto muito do texto que está aqui também em João capítulo 11, no versículo 25. É a resposta de Jesus à pergunta de Marta quando do falecimento de Lázaro. Lázaro está morto e Jesus então é convidado para ir até onde Lázaro está. Jesus se coloca a confortar Maria e Marta então faz uma pergunta a Jesus, ou melhor, faz uma afirmação a Jesus dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então responde para Marta da seguinte forma: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Para aqueles que estão em Jesus, a morte nunca será o ponto final. O apóstolo Paulo diz isso, não é? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o poder para me prender? Onde está? Não está, não está. Na realidade, nós que estamos em Jesus temos vitória sobre a morte. Nós estaremos plenamente na presença do Senhor Jesus, estaremos vivendo a eternidade com o Senhor Jesus. E é isso que o texto diz para nós. Uma das coisas que tira a nossa paz e que tem tirado a nossa paz neste tempo especificamente é a quantidade de óbitos e mortes que nós vemos diariamente relacionadas ao Covid. Confesso aos irmãos que nessas últimas 2 semanas eu tenho passado por momentos um tanto complexos, um tanto desafiadores, por verem pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que de alguma forma eu tinha a responsabilidade de cuidar no trabalho, pessoas indo a óbito. E isso traz para nós aflição, isso traz para nós um temor. E muitas vezes a gente se coloca em questionamento, né? E a gente se pergunta se estamos de fato aqui colocados diante de uma incerteza acerca da vida. Nos afligimos, nos preocupamos com os nossos filhos, nos preocupamos com os nossos pais, nos preocupamos com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, e isso é muito comum, isso é muito verdadeiro para nós. Talvez você esteja passando por essa aflição nessa hora, mas Jesus venceu o mundo e ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós também podemos ter esperança. Nós que estamos em Jesus também venceremos a morte. O texto continua, então, em 4º lugar. Jesus vence a incredulidade e a desconfiança. Veja que a sequência do texto narra para nós o momento em que Jesus está voltando-se para os seus discípulos para explicar a resposta dada a Tomé. Porque Tomé diz assim, 14, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber qual é o caminho? E Jesus dá a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. E aqui há uma narrativa de Jesus com Tomé que até já é quase que um preâmbulo, né? No momento em que Jesus volta, ressuscita e volta a aparecer para os discípulos, e Tomé não está, e Tomé não acredita, então, que Jesus de fato ressuscitou. Ele diz: eu só acreditarei quando puder ver com os meus olhos e tocar com o meu dedo o lado da ferida de Jesus. Jesus então volta uma segunda vez a encontrar-se com os discípulos, e Tomé vê com os olhos e toca o lado de Jesus. Então ele crê de fato que Jesus ressuscitou. A incredulidade, a desconfiança de Tomé, da mesma forma, é algo que pode muitas vezes acontecer conosco. Recebemos promessas, recebemos ou lemos nas Escrituras algumas verdades bíblicas, mas se quando confrontamos essas realidades à nossa vida, ao nosso dia a dia, isso para nós não fica tão claro, isso para nós não fica tão visível. E diante das dores e das lutas do nosso dia a dia, é também algo muito, eu diria, aceitável, razoável, que o nosso coração entre em dúvida, entre em desconfiança. Mas o texto traz para nós, ou melhor, Jesus oferece como resposta para Tomé e para a incredulidade e desconfiança dos seus discípulos os seguintes dizeres. Versículo 10, Jesus diz assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Agora veja: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus, mais uma vez, oferece um contraponto. O contraponto é: contrário à desconfiança e à incredulidade, eu ofereço para vocês a possibilidade de usarem o meu nome. A possibilidade de vocês confiarem no meu nome, confiarem em mim, para que aquilo que vocês pedirem aconteça. E é muito bonito e muito belo ver que essa verdade que Jesus comunica aos seus discípulos, ela de fato se enraiza muito bem no coração dos apóstolos, ao ponto de nós vermos isso registrado no livro de Atos, no capítulo 3, logo após o apóstolo Pedro fazer o que nós conhecemos como o grande discurso, né? Após haver a descida do Espírito Santo sobre a igreja, o texto do capítulo 3 narra para nós o momento em que Pedro e João encontram um mendigo aleijado à porta do templo, a porta chamada Formosa. E ele então pede a Pedro e João uma esmola, pede a Pedro e João alguma coisa, algum benefício financeiro. E João olha bem para aquele mendigo, e no versículo 6 o texto diz assim: e disse Pedro ao mendigo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o versículo 7 então registra que, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O nome de Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Precisamos entender o que significa orar em nome de Jesus. Preste bem atenção.
Orar em nome de Jesus é usar o nome que é sobre todo nome, como o texto diz para nós, dizendo que aquilo que eu estou pedindo como se fosse o próprio Senhor Jesus pedindo a Deus. De tal forma que as minhas orações devem passar por alguns filtros no entendimento de que se aquilo que de fato eu estou pedindo era algo que Jesus pediria. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas orando de uma forma incorreta, pedindo a Deus coisas que Deus desaprova. Veja, não há nenhum problema em colocarmos todas as coisas diante de Deus. Tudo aquilo que está no nosso coração, nós orarmos e pedirmos a Deus. Não há problema em fazermos isso. No entanto, precisamos antes sondar o nosso coração para que aquilo que esteja no nosso coração seja aprovado diante de Deus, para que então possamos colocar diante de Deus os pedidos do nosso coração. Então, orar em nome de Jesus implica em pedir a Deus aquilo que Jesus pediria por nós. Usar o nome de Jesus implica em usarmos a autoridade de Jesus para entrarmos na presença de Deus e colocarmos para Deus aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos. Portanto, Jesus oferece um contraponto contra a incredulidade e a desconfiança. Usem o meu nome para pedir aquilo que desejarem a Deus e eu o concederei, eu o farei para que Deus seja glorificado, para que o meu Pai seja glorificado. Quinto ponto, Jesus oferece para nós aqui também mais uma vitória. Veja aqui no capítulo 14, versículo 18, Jesus então está trazendo essa realidade para os discípulos de que ele morreria, de que ele não estaria mais no mundo, mas ele oferece para nós uma verdade muito importante. Ele diz no versículo 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus vence o mundo, ele vence a solidão. Ou melhor, ele entende a lógica de que se alguém está em Cristo, nunca está de fato sozinho. Jesus está no meio da multidão, ele aproveita os momentos de comunhão com os discípulos, mas por vez ou outra ele se afasta do meio da multidão e do meio dos discípulos para estar em oração. E mesmo nesse momento em que ele está sozinho, ele compreende que ele não está de fato sozinho, não está de fato solitário, mas Deus está com ele. E esta é a realidade que Jesus quer ofertar para os seus discípulos e, portanto, quer ofertar para mim e para você. Contrário à solidão, Jesus oferece para nós a realidade do Espírito Santo caminhando conosco. É fato que, vez ou outra, nós vamos tentar caminhar sozinhos em meio a momentos difíceis. Eu me lembro bem de um grande amigo meu que passou por uma luta muito, muito grande na sua vida. E que no findar dessa luta, com um resultado muito, pelo menos naquele momento para nós, muito ruim, nós nos reunimos e ele disse, olha, eu passei por essa situação e eu acabei perdendo a luta frente a essa questão. E a minha pergunta para ele, não somente a minha, como de um outro amigo, foi, por que você passou por todas essas questões sozinho? Nós estávamos aqui, podíamos te apoiar, podíamos te ajudar, podíamos até, nem que estivéssemos orando por você, podíamos estar ao seu lado. E houve um entendimento claro de que, ainda que ele é um servo de Deus muito, muito verdadeiro, muito sincero, houve um entendimento dele de que, ainda que ele entendesse que ele não estava sozinho porque Deus estava com ele, ele podia sim pedir ajuda. E a ideia aqui de Jesus para os discípulos é, eu vou conceder a vocês o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que caminhará com vocês, aquele que será enviado para apoiá-los,
aquele será enviado para consolá-los, para ajudá-los, para interceder por vocês. Portanto, queridos, frente à solidão, Jesus oferece para nós a realidade do Espírito Santo. E é muito bonito ver aqui no texto bíblico, nos capítulos que seguem, após a morte de Jesus, nós vemos os apóstolos, os discípulos, se prendendo dentro de uma casa e ficando lá fechados, amedrontados, com a possibilidade de que os judeus os tomassem e os levassem também para a morte. Nós vemos então nos capítulos 19 e 20 do texto de João, do livro de João, os apóstolos fechados. Jesus entra no meio deles, fala, paz seja convosco, tem um momento com eles, eu acabei de narrar um dos momentos em que ele está e se encontra com Tomé, mas depois disso, no livro de Atos, com a descida do Espírito Santo, nós vemos uma transformação absoluta na vida desses discípulos. Se antes eles eram pessoas amedrontadas, aflitas, preocupadas com sua própria vida, nós vemos no texto inteiro do livro de Atos, esses mesmos discípulos que estavam amedrontados agora estão cheios de coragem, cheios de intrepidez, pregando a palavra com ousadia, com amor, com determinação. O Espírito Santo, a compreensão de que nós não estamos órfãos, a compreensão de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, é o Deus que habita em nós, como o texto vai trazer para nós aqui, é aquele que fará morada em nós. Essa compreensão nos permite avançar e ter paz mesmo em meio às lutas. Então, Jesus vence a solidão com uma compreensão claríssima de que Deus estava com ele em todo o tempo, mas também com uma compreensão claríssima que ele oferece para mim e para você, de que o Espírito Santo da promessa viria a estar com os seus discípulos. E por isso, vencemos também, ou é para nós ofertada a possibilidade de vencermos o medo da solidão, porque se estamos em Cristo, nunca estamos de fato sozinhos. O sexto ponto que quero trazer, ou o quinto ponto, melhor dizendo, quero trazer, quinto e sexto, porque eles estão juntos aqui, tem a ver com o que Jesus diz no capítulo 15, versículo 18, e também o começo do capítulo 16. Capítulo 15, versículo 18, Jesus diz aos seus discípulos, se o mundo os odeia, tenham mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Versículo 1 do capítulo 16, Jesus traz de novo isso. Eu tenho dito essas coisas para vocês para que não tropecem. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não me conhecem, nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. E não disse isso a vocês no princípio porque estava com vocês. Jesus está dizendo para nós que ele precisou vencer neste mundo o ódio, o repúdio e a perseguição. Nós precisamos compreender essa realidade para nós também. Nós que estamos em Jesus Cristo, necessariamente, nós estamos indo na contramão daquilo que o mundo tem a nos oferecer. Estamos indo na contramão daquilo que a sociedade tem tido como algo de valor, algo importante, algo verdadeiro. E a gente vê, dia após dia, como tem sido mais difícil para nós, enquanto cristãos, nos posicionarmos verdadeiramente diante de questões ético-morais, dentro da nossa casa. É complicado para nós proteger os nossos filhos, nos proteger de tudo que vem sendo colocado no nosso meio como se isso fosse uma realidade. Basta abrir aí, ligar a nossa televisão e nós vamos ver diversas questões, diversas situações sendo colocadas diante de nós
que mostram para nós, de fato, um mover contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós precisamos nos posicionar, meus irmãos. Eu já disse isso outras vezes, mas nós precisamos ter a consciência de que não é nos afastando de nos posicionarmos que nós obteremos paz. Na verdade, a paz que nós temos que ter é a paz por estarmos em Jesus e não por evitarmos alguns tipos de discussão, alguns tipos de posicionamento. Às vezes pensamos que, bom, aquela pessoa falou uma barbaridade contra Jesus, falou uma barbaridade contra a palavra de Deus, falou algo absurdo em relação à igreja do Senhor Jesus e nós achamos que está tudo bem. Em prol de mantermos a paz com o outro, nós deixamos que tudo fique bem e a gente não se posiciona em relação àquilo. Mas, queridos, o próprio Senhor Jesus, quando está ali falando quando está falando das bem-aventuranças, no texto de Mateus, capítulo 5, ele diz assim, ou a última bem-aventurança que ele aponta, no versículo 11 do capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja que Jesus está dizendo, não é um problema vocês serem perseguidos, não é um problema vocês serem repudiados, não é um problema vocês serem caluniados. Isso é o que deve acontecer. Se vocês se posicionarem, se vocês lutarem contra as questões que o mundo tem colocado, isso acontecerá. Não se preocupem com isso. A paz que nós temos que ter é a paz de estarmos em Jesus. É a nossa paz com o Deus que nos salvou. E isso muitas vezes nos colocará em rota de colisão com o mundo, mas podemos ter paz porque Jesus venceu também essas questões e nós também as venceremos. Por último, queridos, já encerrando, o Senhor Jesus oferece ainda uma última verdade, uma última vitória a compartilhar conosco. No capítulo 16, então, Jesus percebe de uma forma clara que havia uma aflição e uma tristeza muito grande, um medo muito grande nos seus discípulos, quando eles então começam a entender acerca do que viria a acontecer nos próximos meses, né? Ou melhor, do que viria a acontecer nas próximas horas, dias e também mais à frente. Então, Jesus diz para nós em capítulo 16, versículo 20, ele diz aos discípulos, melhor dizendo: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se reverterá em alegria. E ele diz então, ele faz uma alusão belíssima no versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará esta alegria de vocês. Meus queridos irmãos, Jesus também se entristeceu. Jesus chorou no episódio que a gente narrou, quando da morte de Lázaro, percebendo a realidade do ser humano, percebendo a realidade dos amigos dele frente à morte. Jesus também se entristeceu. Jesus também foi compassivo com a dor e com a tristeza dos discípulos. Faz parte ficar triste, querido. Faz parte ter medo. É razoável, muitas vezes, o nosso coração estremecer. Acontece. Acontece comigo,
acontece com você, aconteceu com o profeta Elias. Se lembram do profeta Elias? Frente ali à intimidação de Jezabel, Elias entra para dentro da caverna e pede: Senhor, leva-me, eu quero morrer. Diante disso, dessas ameaças, eu quero morrer. Mas Deus vem, restaura o coração de Elias, e Jesus então está aqui mais uma vez, cuidando dos seus discípulos e dizendo de uma forma clara e absoluta: a tristeza e o medo podem vir sim, mas eles sempre são limitados na nossa vida. Eles sempre têm um tempo limitado para nós. Portanto, Jesus venceu as ideias do mundo, Jesus venceu as perseguições do mundo, Jesus venceu a incredulidade, a desconfiança, Jesus venceu a morte. E porque ele venceu todas essas coisas, e porque ele venceu o mundo e nos retirou das amarras que nos prendiam ao mundo, nós podemos ter esperança e bom ânimo em Jesus. E eu quero então te convidar a encher-se de esperança, a encher-se de ânimo, encher-se de alegria, pois Jesus Cristo morreu na cruz, venceu o mundo, venceu o pecado e oferece para mim e para você uma vida de plena e absoluta paz. Minha pergunta para você é: como está o seu coração frente a todas as pressões que o mundo tem infligido sobre você? Como está o seu coração? Você se sente temeroso? Você se sente aflito, entristecido, preocupado? Você se sente ansioso diante da possibilidade da morte? Você se sente com pouca fé, desconfiante, sozinho, perseguido? Como está o seu coração? Como você tem se sentido? Tenho uma palavra para você, e a palavra é: em mim vocês terão paz. Em Jesus Cristo há paz, há esperança, há novo ânimo para nós. E eu te convido a mais uma vez depositar a sua vida no Senhor. Se você nunca se entregou ao Senhor Jesus, se você nunca compreendeu a necessidade do perdão dos pecados para a sua vida, se você nunca confessou e convidou a Jesus a ser o Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje. Para estar em Jesus, necessariamente, você precisa aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você já fez isso, você está em Jesus. Então, lembre-se destas verdades que a palavra de Deus nos ofereceu nesta manhã para que você tenha paz. Então vamos orar mais uma vez. Nós iremos participar da ceia em seguida, mas eu quero orar contigo nessa hora. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez pela certeza que temos de que a salvação nos alcançou e que porque há salvação na nossa vida, nós estamos em Ti, nós estamos em Cristo. E por estarmos no Senhor, há para nós então paz, esperança e bom ânimo. O que eu te peço, Deus querido, é que o Senhor derrame da Tua paz e da Tua esperança a cada um de nós que está em Ti. Abençoe-nos, Pai. Abençoe nossos lares, abençoe nossas casas, nossas famílias, que possamos todos ser inundados pela Tua presença nessa hora. Abençoe, Deus, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que participam conosco, mas que ainda não desfrutam do privilégio de estar no Senhor. Peço, Deus, que haja salvação para essas vidas, que eles possam se entregar verdadeiramente ao Senhor e experimentar o privilégio que é estar em Ti.
Abençoe-nos, Pai, neste tempo, neste momento de ceia do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a nos lembrarmos da realidade do sacrifício, da ressurreição do Senhor, que nos motiva a seguir caminhando, mesmo em meio às aflições deste mundo. Abençoe-nos, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós cantamos mais uma música, se prepare para participar do culto, ou melhor dizendo, para participar da ceia conosco. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Em Jesus Cristo está a nossa esperança. Tenhamos bom ânimo. Que bom é saber que o Senhor Jesus, ele não somente se preocupou em trazer para nós um argumento extremamente poderoso do seu próprio exemplo, mas ele oferece para nós também, enquanto igreja, a oportunidade de mensalmente, ou periodicamente, melhor dizendo, reviver este momento, ou relembrar esse momento, ou melhor ainda, a celebrar um memorial da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E a ceia do Senhor, eu quero te convidar então a preparar aí o seu cálice, o seu pão, seu suco de uva. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. O texto diz para nós em 1 Coríntios capítulo 11, um texto extremamente conhecido nosso, diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O texto, então, traz para nós diversos ensinamentos. Eu não quero me ater a nenhum deles, porque nós já falamos bastante sobre a palavra de Deus nessa manhã, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para a última frase que diz que toda vez que comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor Jesus sabia que o nosso coração, vez ou outra, voltaria para o medo, a desesperança e a aflição. Por isso ele oferece para nós esse tempo de nos lembrarmos, de fazermos um memorial ao Senhor. Nós não cremos que esse pão se torna o corpo de Cristo ou que esse pão se transforma no corpo de Cristo. Não. Nós cremos que esse pão é um memorial, uma lembrança do corpo de Jesus Cristo que foi moído por mim, por você, pelos nossos pecados. Não cremos que este suco de uva se transforma no sangue de Cristo ou ele contém alguma substância especial aqui que remete ao sangue de Cristo. Não, nós cremos que continua sendo suco de uva, mas cremos plenamente na lembrança e no memorial que temos do sangue de Jesus Cristo que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a nossa esperança, que a cada ceia que celebramos, nos aproximamos do momento da reconciliação completa, até que ele venha e restaure a nossa vida, e restaure o nosso ser, e restaure o reino de Deus de forma completa e absoluta. Até que esse dia chegue, nós celebramos a ceia do Senhor como memorial, e eu te convido a fazer isso agora, a comer do pão e a beber do cálice. Amém. Vamos orar juntos? Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por esse tempo de culto, de adoração, de louvor, de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque mesmo nesse tempo de tanta luta, de tanta aflição, nós vemos, Deus, a luz do Senhor Jesus raiando e enchendo o nosso coração de esperança. Obrigado, Deus, por este tempo, pela Tua palavra que nos revela, Deus, as verdades contidas nela que vêm direto do Teu coração para nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo de podermos participar da ceia do Senhor, em que nós nos lembramos e celebramos ao Senhor a Tua morte, o Teu sacrifício, pois sabemos, Deus, que a morte não foi o ponto final na Tua história. O Senhor ressurgiu e na Tua vida nós temos vida e na Tua vida nós temos esperança e por isso nós estamos encerrando este culto, encerrando este momento com muita alegria e regozijo no nosso coração. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe ao longo de toda esta semana. Que as verdades que o Senhor trouxe a nós nessa manhã nos sirvam, Deus, como escudos a nos proteger das aflições, das tentações, das provações, dos medos, das aflições, dos temores que virão. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos abençoe. Pedimos, Deus, que assim o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as ricas consolações do Teu Santo Espírito, o auxílio bem presente na hora da angústia, seja sobre nós, Igreja Batista da Família em Higienópolis, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra. Que assim seja, Deus querido, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe ricamente, que vocês tenham uma ótima semana.
e que a sua vida seja uma vida cheia de esperança e que essa esperança possa transbordar do seu coração e abençoar muitas pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.